Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje nós vamos conversar sobre a questão espiritual dos animais. Então, nós trouxemos uma especialista no assunto, a doutora Ivênia Prado, que é veterinária, membro da Associação Médico Espírita de São Paulo. Muito bem-vinda, doutora Ivênia. Tudo bem? Olá, Ana Cristina, pessoal todo que está aí atrás das câmeras. Eu cumprimento a todos, agradeço a oportunidade da tarefa, do encontro com vocês. E vamos em frente aí nesse papo espírita para falar dos animais, não é? Vamos lá. Miriam e Thelma também estão conosco. Doutora Ivênia, você costuma dizer nas suas palestras sobre esse tema que as obras doutrinárias contêm pouca informação, né, sobre esse papel espiritual dos animais. Mas você vem compilando algumas informações sobre esse tema em diversas palestras. E a primeira pergunta que a gente nota que as pessoas fazem é se os animais são espíritos. Então, vamos começar com essa dúvida. São espíritos ou não? Olha, Ana Cristina, não é mais uma dúvida, né? Porque no Livro dos Espíritos, na questão 597, Kardec faz essa pergunta que você está me fazendo agora. Ele diz bem assim: os animais, tendo uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. E eu costumo salientar duas palavras nessa pergunta: inteligência e princípio, porque Kardec vai usar essas mesmas duas palavras em outras perguntas que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, né? Então, a resposta é absolutamente afirmativa. Sim, os animais têm uma inteligência ligada ao princípio espiritual e que sobrevive à morte do corpo físico. Aliás, nessa pergunta de Kardec, existem algumas coisas muito interessantes que eu quero salientar. Primeiro, essa pergunta está na segunda edição do Livro dos Espíritos, que foi editada em 1860. Então, há mais de 150, 160 anos, Kardec já dava a informação de que os animais têm inteligência. Porque ele não pergunta aos espíritos se os animais são inteligentes, ele já afirma. Porque ele diz: bem, os animais, tendo uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. Ora, quando a gente lê essa pergunta, a gente já tem a resposta. Porque muito antes, na questão 27 do Livro dos Espíritos, e também na 79, existe aquele esclarecimento de que só existem três elementos no universo: o Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas, espírito e matéria. Ao espírito está ligado o princípio espiritual inteligente, a matéria, o princípio material. Então, se Kardec está perguntando se a inteligência dos animais está ligada a algum princípio, independente da matéria, qual é o outro que tem? É o espiritual. E na questão 24 do Livro dos Espíritos já tem essa resposta. A inteligência é atributo do espírito e não da matéria. Mas então os espíritos respondem de novo a Kardec: sim, a inteligência dos animais, ela está ligada ao princípio espiritual inteligente e sobrevive à morte do corpo físico. Olha que coisa bonita, não é? Então a doutrina espírita é pioneira há mais de um século dessa informação. Aliás, de duas informações: primeiro, que os animais são seres inteligentes, e segundo, que eles sobrevivem à morte do corpo físico. Então, eles são seres espirituais encarnados em corpos de animais. Ou seja, eles vão para o mundo espiritual. E qual é o papel deles lá no mundo espiritual? Miriam quer falar. Fala, Miriam. Não, era só nessa linha que a doutora Hervênia está falando, se nós, né, espíritas, nós somos também evolucionistas, né? Sim. O animal, né, o animal tendo inteligência e a próximo passo evolutivo é a raça humana, né, vamos dizer, a espécie humana, como é que isso acontece, doutora Ivene, em relação à inteligência, né? Porque a gente vê que os animais têm uma certa inteligência, mas não tão inteligente quanto nós. E na inteligência também me vem a curiosidade a respeito do livre-arbítrio. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Claro, olha, a gente, quando compara os animais ao ser humano de hoje, que somos nós,
está fazendo uma análise de uma fotografia deste momento, não é? Porque nós temos que lembrar da pluralidade dos mundos. Existe um princípio na doutrina espírita que é a solidariedade dos mundos. Então, é assim, o processo evolutivo dos seres criados por Deus, esse processo, essa evolução, não se faz só aqui no planeta Terra. Pode ser que tenha algumas encarnações aqui, como lagartixa, como onça, depois o próximo passo em outro planeta, volta para cá, não é? Porque, e outra coisa também que eu gosto de lembrar, é que se você voltar ao filme da evolução das espécies humanas no planeta, isso está na Gênese de Kardec, no capítulo 11, então a gente vai ver que os primeiros espíritos que chegaram aqui ainda não eram humanos propriamente dito, mas estavam saindo da animalidade e entrando no período de humanidade. O Livro dos Espíritos, na questão 611, refere-se a um período de humanização, não é? Então, entre os seres humanos, não entendi, Ana. Os primeiros hominídeos, né, a que você se refere. Olha, hominídeos, hoje pela antropologia, são os primatas não humanos, tipo orangotango, gorila e chimpanzé. Esses são hominídeos. As várias espécies do gênero humano, e nós somos a única que sobreviveu, emergiram, segundo a antropologia, de uma espécie de macaco que habitou o sul da África há cerca de 3,2 milhões de anos atrás. Era o Australopithecus, olha a palavra, austral quer dizer sul, pitecus quer dizer macaco, né? Então, as espécies que foram emergindo do macaco, elas tinham as primeiras mais características do macaco do que das outras espécies do gênero humano. Então, hoje em dia, a antropologia, a moderna biologia, identificam cerca de 21 espécies, desde o Australopithecus, que é macaco, até a nossa espécie de hoje, os sapiens, não é? E pergunta-se na antropologia qual dessas espécies já poderia ser considerada humana. Então, a gente coloca, por exemplo, o Homo habilis, que viveu há 2,3 milhões de anos, o Homo erectus há 2 milhões de anos, o heidelbergensis, o Neandertal e muitas outras. O Homo erectus, que viveu há 2 milhões de anos, já é considerado um indivíduo característico do gênero humano, porque ele tem muitas características semelhantes ao nosso biotipo. Mais ou menos 1,70 m de altura, 70 quilos, o cérebro bem desenvolvido, algumas habilidades culturais. Ele já conseguiu trazer o fogo para dentro da caverna, né? Ele também já participava do que se estabilizou depois, que era o sepultamento dos mortos. Então, a gente imagina, viu, Thelma, que desde o Australopithecus, que viveu há 3,2 milhões de anos, até a primeira espécie considerada humana, que é o Homo erectus, que viveu há 2 milhões de anos, esse período de humanização, de evolução, na minha leitura, ele durou 1,2 milhão de anos, né? Então, é assim, a gente fazendo um resumo do que eu estou dizendo. Primeiro, o processo evolutivo, ele não necessariamente se faz todo aqui na Terra. Existem planetas solidários, que pode ser que o chimpanzé depois vai evoluir para lá, para depois, numa outra fase, voltar aqui ou no outro planeta e começar a entrar no período de humanidade, não é? Porque hoje em dia, viu, Ana Cristina, o que a gente chama de hominídeos, deixa eu ver, Emmanuel chama de antropóides, são essas primeiras espécies que estavam emergindo da animalidade e entrando no período de humanidade. Agora, hoje a gente fala hominídeos dentro da biologia, da antropologia, essas espécies de primatas que são não humanas, como é o caso do chimpanzé, do orangotango e do gorila, viu? Thelma, não sei se eu respondi completamente a sua pergunta. Perfeitamente. Foi. Vai. Eu vou aproveitar em relação. Nossa, eu achei incrível essa questão
possibilidade do animal ir para outro planeta, voltar, se Espírito, né? adaptar. Então, existe toda esse processo, né, de criação, né, que nós estamos envolvidos, né? Então, assim, é bem interessante. E aí eu queria até aproveitar em relação a leis de causas e efeitos, né? E a gente às vezes observa que tem animais que eles passam por algum tipo de sofrimento e a gente vê que não tem uma relação como a gente, né, o ser humano, em relação a provocar Sim, sim. a provocar a lei de causa e efeito. O que a senhora poderia falar sobre Ah, isso? sim. Ô, Miriam, antes de responder a sua pergunta, eu quero voltar na Thelma e dizer que tudo isso que eu disse, Thelma, que está na antropologia, na moderna biologia, está na Gênese de Kardec, capítulo 11, que se chama Gênese Espiritual, a partir dos itens 15 e 16, viu? Hoje, o que está na antropologia confirma plenamente o que Kardec fala a respeito da evolução das espécies humanas e que consta do capítulo 11 da Gênesis, viu? Bom, Miriam, quanto ao sofrimento dos animais, a gente sabe que no Livro dos Espíritos, na questão 602, está muito bem explicado que os animais progridem segundo a força das coisas, porque para eles não existe expiação, não é? E no meio espírita, a gente tem esse hábito que não é adequado de achar que tudo que o ser humano sofre é por expiação. Quando a gente lê o livro Libertação, de André Luiz, logo no primeiro capítulo, ele diz assim: existem pelo menos duas formas de sofrimento. O sofrimento reparação, quando ao ser humano é dada a oportunidade de optar melhor por uma atitude que ele não fez uma boa opção no passado. Então, esse modelo de estrutura volta a nos apresentar nessa encarnação, para que a gente tenha oportunidade de reparar o mal que fez para outra pessoa e, às vezes, para si mesmo, não é? Mas existe também a forma de sofrimento resultante do aprendizado, porque, como diz Herculano Pires no livro O Mistério do Ser entre a Dor e a Morte, ele diz: tudo que é ser vivo evolui, e o subproduto dessa evolução nós chamamos de sofrimento. Então, a oportunidade de aprender alguma coisa, de vivenciar uma experiência, ela tem como, digamos assim, como efeito colateral um desconforto, um sofrimento, uma dor, mas isso é um subproduto do processo evolutivo, tudo sofre na natureza, até as plantas, até os animais, os seres humanos também. Agora, como para os animais não existe expiação, todo o sofrimento que eles vivenciam é oportunidade de aprendizado, né? Tem uma página de Emmanuel, Thelma, eu não sei se você... Desculpa, Miriam. Eu não sei se vocês têm o meu livro aí, A Questão Espiritual dos Animais. Tem um Não. capítulo que se chama Animais e Sofrimento. Eu faço uma análise bem detalhada disso, viu? Daqui a pouco eu vou passar para vocês o link de um curso que eu gravei com todo o conteúdo desse livro, um curso de 15 aulas, viu? E um dos capítulos é sobre sofrimento. Então, é assim, nesse livro, eu tenho uma página que Emmanuel, ele, através de Chico Xavier, foi psicografada, que se chama Animais e Sofrimento. Então, ele diz assim, viu, Miriam? Que mal terá praticado o aprendiz ao dirigir-se à escola da vida? Porque você pensa bem, quando a gente está com uma criança pequena em casa, de 6, 7 anos, está chovendo, está fazendo muito frio, você acorda a criança para dar o café para ela, para arrumar o lanchinho dela e leva para a escola, não é? Bom, pelo menos essa criança vai ser sujeitada a um desconforto. Agora, se você perguntar para ela, meu bem, você quer ir para a escola, você quer continuar a dormir ou você quer ir para o play center? Qual das opções que ela vai querer ou que ela não vai querer, não é? A última que ela vai dizer que não quer é ir para a escola, mas o que a gente faz?
pega essa criança e leva para a escola. Assim a vida faz com todos nós. Todos os seres vivos, eles são sujeitos à lei da evolução, então estão sujeitos, sim, a desconforto, a sofrimento, né? Isso faz parte do processo evolutivo. Até as mudanças para melhor, elas geram sofrimento, não é verdade? Eu estou em Jaboticabal hoje, mas lá na minha casa em São Paulo, pelo falecimento do meu esposo, eu acabei, esses últimos dias, transferindo o meu escritório para o lugar onde era o escritório dele. Olha, me deu um trabalho, eu quase me arrependi de ter tido essa atitude, né? E é uma coisa para melhor, porque eu vou ter mais armários, mais espaço e tudo, não é? Então, a gente sair da nossa zona de conforto já gera sofrimento. Então, a gente tem que, frente às vicissitudes da vida, tanto para nós quanto para os animais, lembrar que, às vezes, na maior parte das vezes, isso representa oportunidade de aprendizado, de amadurecimento e, portanto, de evolução espiritual. O que me preocupa, Miriam, nesse tema é a responsabilidade do ser humano que causa sofrimento aos animais, não é? Uhum. Quando o sofrimento dos animais é da nossa responsabilidade, aí eu fico muito preocupada e muito triste, porque a gente percebe que ainda uma parcela da humanidade não está preocupada nem com a vida, nem com o sofrimento dos animais. É bem por aí, né? Nesse campo, né, nessa sua fala, vem Sim, também já uma preocupação que as pessoas estão tendo em serem veganas, por exemplo, ou abolirem a carne, né, a a alimentação de carne. origem animal, de toda forma, porque causariam sofrimento. O que você pensa sobre isso? Eu penso que isso é verdade. Porque eu sou médica veterinária, eu frequentei muito matadouros, eu sempre fui professora de morfologia na faculdade veterinária, e eu era habituê de ir a matadouros, a frigoríficos, buscar peças de animais abatidos para dar as minhas aulas práticas. Também acompanhava a produção industrial de animais para abate e consumo. Então, eu tenho uma vivência nesse âmbito, nesse setor, como médica veterinária. E eu posso dizer para vocês que toda a produção industrial para consumo, para abate e consumo, ela gera muito sofrimento aos animais, com certeza, né? Então, também no meu livro A Questão Espiritual dos Animais tem um capítulo, Comer ou não comer carne. Eu Uhum. faço uma reflexão abordando 4 aspectos: o aspecto ético, o aspecto nutricional, o aspecto ecológico e espiritual. Deixa eu resumir isso aí. O aspecto ético. Nós sabemos pela doutrina espírita que os animais são seres espirituais em evolução, porque ali pela questão 599, 600 do Livro dos Espíritos, está bem claro que os animais são seres espirituais em evolução e a sua evolução também se faz pelo processo reencarnatório, como hoje nos seres humanos. Segundo lugar, nós temos que lembrar que os animais, eles, vistos pelo olhar da ciência, são seres sencientes. A partir de meados da década de 1960, dentro da etologia, que é a ciência do comportamento, e da biologia, intensificaram-se os estudos sobre a verdadeira natureza dos animais. Então, acabaram confirmando essas pesquisas que os animais são inteligentes, eles têm níveis de consciência, eles têm livre-arbítrio na medida do nível evolutivo deles, eles têm, eles têm esse entendimento do que está acontecendo, que é feito pela parte mais anterior do cérebro, dos lobos frontais. Então, os animais são chamados na ciência como seres sencientes. Eles são sensíveis, eles pensam, eles têm vários atributos que a doutrina espírita há mais de 100 anos já está falando que tem, não é? Bem, então, considerando essas informações pela doutrina espírita e pela ciência, é ético nós dispormos da vida e da capacidade de sofrimento como nós fazemos até hoje? Na produção industrial para o abate e consumo das suas carnes, na produção de ovos no sistema tradicional, que é cruel, porque as galinhas ficam naquelas gaiolinhas
uma ao lado da outra a vida inteira. Elas sofrem debicagem, ou seja, secção do biquinho com lâmina incandescente ainda quando pintinhos. As vacas leiteiras que produzem leite para o consumo humano, elas são separadas dos seus bezerros assim que nascem. E elas sofrem uma seleção genética intensa. São ordenhadas mecanicamente, então elas não conseguem, nem as galinhas, exercer o comportamento normal da espécie. Essa é uma primeira causa de sofrimento que nós causamos aos animais. Volto à pergunta: é ético da nossa parte dispormos da vida dos animais, da sua capacidade de sofrimento, como nós fazemos? A mesma pergunta a gente pode fazer. Isso fez parte Como? da evolução? Se a proteína animal, né, se ela fazia parte da evolução do ser humano, Olha, não, agora a gente vai entrar num outro momento de consciência? não, olha, não necessariamente nós temos que impingir sofrimento aos animais para que isso produza evolução neles. Porque nenhum ser, por exemplo, na veterinária a gente fala animais de produção. Os animais não nascem para serem de produção. O ser humano é que subjuga os animais para que produzam o que ele quer, para que produza carne, para que produza ovos, para que produza leite para ele consumir, não é? Então, né, esse sofrimento não é necessário para que os animais continuem no seu processo evolutivo. Da mesma maneira, quando houve escravidão aqui no Brasil e em vários outros países, durante quase 400 anos, isso não foi necessário para que aqueles seres humanos evoluíssem mais depressa. Não, não é? Isso é uma coisa inadequada. Alguém produzir sofrimento em outro é uma atitude que nós temos que rever. Outra coisa ainda, por exemplo, animais usados em pesquisa. Existem grupos pesquisando formas alternativas e substitutivas. Já melhorou um pouco, mas ainda existe. Agora, o terceiro setor em que o ser humano causa sofrimento aos animais é na utilização de animais nesses deprimentes espetáculos de diversão, como provas de rodeio, vaquejada, tourada, animais de circo, rias e outros, né? Então, é essa abordagem que eu faço do ponto de vista ético. Repetindo a pergunta, é ético para nós, seres humanos, desdenharmos da capacidade de sofrimento dos animais e não termos nenhum valor pela sua vida, pelo direito que eles têm à própria vida? A segunda abordagem é nutricional. Então, eu começo com a pergunta: é verdade que o ser humano precisa se alimentar da carne dos animais, da proteína da carne dos animais? Não, não é verdade. Isso é um mito. O ser humano precisa dos aminoácidos, que são as moléculas formadoras de proteína, e que tem trocentas fontes de vegetais, de algas, disso, daquilo, que não, além da carne dos animais, né? Então, isso não é necessário. Eu faço uma longa reflexão, citando trabalhos científicos, inclusive o parecer da Associação Americana de Dietética, num trabalho que ela fez em parceria com a Associação Dietética do Canadá, analisando todas as dietas, carnívora, vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, vegana e tal, e chegaram à conclusão que a melhor dieta para a saúde do ser humano é a vegetariana, não é a carnívora. Porque, inclusive, várias doenças que foram analisadas, principalmente doenças crônicas, elas ocorrem com menos frequência nos vegetarianos do que nos veganos, do que nos carnívoros, né? E depois, na abordagem em relação aos aspectos ecológicos, por exemplo, a criação de boi no planeta, não só no Brasil, é devastadora, porque cada boi usa, em média, aqui no Brasil, 1,5 hectare de superfície do território brasileiro. Se você plantar qualquer coisa, feijão, lentilha, milho, alguma coisa nessa área, você vai ter uma reversão alimentar melhor do que a que te dá o boi, né? E, em último caso, eu falo da questão vibratória. Eu não sei se vocês lembram, no livro Missionários da Luz, no capítulo 11, André Luiz ele vai com Alexandre num lugar onde estão sendo abatidos bovinos. Quando ele entra no matadouro, ele já sente um clima muito pesado. E ele fica assim, estarrecido, quando ele vê
num canto, um monte de espíritos de baixíssima condição evolutiva atirarem-se sobre os corpos dos animais que estão sendo sangrados para usufruir o fluido vital que emana do sangue desses animais. Até André Luiz faz uma comparação. Como eu já conhecia o Levítico, no livro eu coloco isso. Então ele diz assim, será que eu estou revendo cenas do Levítico? O Levítico é o terceiro livro do Antigo Testamento, todo com regras e regulamentos para holocaustos e sacrifícios de animais em louvor a divindades, recomendando-se que o sangue desses animais deva ser espargido nos altares. Ora, que nível evolutivo desses espíritos lá do Levítico e aqui do matadouro que André Luiz estão exigindo que os animais sejam abatidos, mortos, para que eles possam usufruir do fluido vital que emana do sangue dos animais. Não é? Então, a questão vibratória é gravíssima, é gravíssima. Também, Missionários da Luz, o mentor Alexandre, no capítulo 4, ele faz uma narrativa extensa, mostrando como os indivíduos que maltratam os animais, que se servem do alimento dos animais com o máximo desrespeito, eles acabam não conseguindo obter ajuda do plano espiritual superior. Quando André Luiz estranha e pergunta por que o plano espiritual maior não atende essa família, e Alexandre explica, o plano espiritual envia luminosidade, envia vibrações luminosas que não conseguem penetrar essa massa vibratória densa que circunda e envolve cada elemento da família, pela maneira como eles desprezam a vida e a capacidade de sofrimento dos animais. Então, essa reflexão, eu apresento assim como sugestão, para que mesmo no meio espírita, que está bem falada na obra espírita, que os animais são seres espirituais de evolução, como nós, né? Eles devam ser respeitados, porque a própria dignidade que nós, seres humanos, queremos merecer um dia nessa ética, nesse nível ético, está contemplada da maneira como nós tratamos os animais, não é? Então, nós buscarmos um relacionamento cada vez mais harmônico com os animais, isso também está inserido no processo de autoiluminação do ser humano, não é? Todos estamos em evolução e temos que ser solidários. Miriam? É interessante, né? Não, é porque nós, às vezes, humanos, né, nos achamos no topo, né, no topo da evolução e desmerecemos, né, nossos irmãos menores, né, como a senhora colocou, doutora Irvênia. E, às vezes, né, nesse olhar reducionista, né, os animais, é como se eles não pensam, né, então, porque eles não pensam, eu posso utilizar, né, uma visão utilitária desses animais, né, é uma coisa, assim, importante essa reflexão que a senhora está trazendo, né. E com relação a Thelma, isso sim, Thelma, deixa eu só fazer um parênteses. Quando você diz que os animais não pensam, não, meu bem, essa avaliação da mente dos animais ela tem que ser revista. Tanto na obra espírita quanto na ciência, hoje se admite, se comprova que os animais pensam. Por exemplo, você vai no livro, deixa eu ver, Mecanismos da Mediunidade de André Luiz, capítulo 4, quando André Luiz trata do pensamento das criaturas. É um capítulo maravilhoso, Thelma, ele diz assim, a angelitude emite os seus pensamentos acompanhados de sentimentos, porque pensamento e sentimento caminham juntos, né? Ele emite o seu pensamento em raios ultra super curtos. A mente humana em ondas curtas, médias e longas, e os animais em ondas fragmentárias. Agora, Thelma, eu sugiro a você que leia também Evolução em Dois Mundos, a partir do capítulo 10, quando André Luiz fala como essa criatura que está no processo de humanização, que está saindo da animalidade e entrando no período de humanização, o perispírito dessas criaturas, ele chama-se essa criatura de homem infraprimitivo. Por que ele não chamou só de homem primitivo? Ele chama de homem infraprimitivo. Então, ele diz assim, o perispírito dessas criaturas do homem infraprimitivo,
ele é mantido longo tempo no plano espiritual para que os benfeitores espirituais promovam modificações no seu perispírito na região correspondente à área da fonação, que é aqui a nossa laringe, olha, que depois vai se especializar. Quando essa criatura encarnar, vai promover modificações nos órgãos do aparelho fonador, sabe para quê? Para a conquista da palavra articulada e, consequentemente, da linguagem. A linguagem é que vai servir de agente de indução para que esse homem primitivo, que ainda pensa em ondas fragmentárias, ele consiga articular aos poucos o seu pensamento para transformá-lo em pensamento contínuo. Adquirindo o pensamento contínuo, então ele vai começar a pensar nos seus atos, na lei de ação e reação, ele vai se desprender mais facilmente durante o sono do corpo físico, os mentores espirituais vão aproveitar para ir semeando aos poucos as sementes do senso moral na mente dele. Então, esse processo todo é muito lento. Então, é assim, não só os animais pensam, como as primeiras espécies do gênero, que depois foi se tornando humano, essas primeiras espécies também tinham pensamento fragmentário, viu? Uhum. Então, vamos abordar duas fontes. Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, e Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, a partir do capítulo 10, viu? E a própria ciência hoje admite que os animais pensam. Então, Thelma, por favor, continua a sua pergunta, o seu comentário. Você estava falando de todo esse processo, né, de que o ser humano nem sempre respeita o processo evolutivo dos animais. Não, é porque nesse olhar reducionista, né, de que o que está ao nosso redor, os irmãos menores, não tem importância, né? Porque hoje, a gente já sabe, instinto que nós também ainda temos, né, é também inteligência, né? Então, eu queria chegar nesse ponto em que os animais pensam, os animais sentem, Sim. né? E eles percebem, com certeza, por uma forma de telepatia, talvez, o mundo do seu dono, né? Quando ele está triste, quando ele está insatisfeito com alguma coisa que ele fez, né? Nesse sentido que eu estava Sim. querendo só colocar, doutora Irvênia. Sei. Isso no caso, então, né, dos animais domésticos, não é isso, Miriam? Então, aí eu queria aproveitar para Perfeito. perguntar, porque agora a gente tem um momento em que os pets, né, estão muito presentes, estão com um papel diferenciado na casa das pessoas, entre os seres com humanos. certeza. Antes não se dava tanta importância para esse animal doméstico, e hoje ele ocupa, às vezes, um lugar de destaque, né? Muitas pessoas até substituem um amor por um ser humano por um amor por um pet. Então, eu imagino que É verdade. tenha um papel naquela evolução espiritual daquele ser humano também, né? Eu queria que você comentasse. Claro, e vice-versa. Ana, você tem razão. Tanto que os pets eles fazem parte da estrutura da nossa família, que hoje, na área da saúde, já existe o conceito de família multiespécie. Uhum. Então, por exemplo, um ex-aluno meu, Vinícius, que é do meu grupo, desculpa, assim que ele se formou, ele foi lá no Hospital Albert Einstein, ele fez um curso lá relacionado à saúde, a saúde abordando os cuidados com a família multiespécie, por duas razões. Primeiro, porque existem as chamadas zoonoses, que são as doenças comuns aos seres humanos e aos animais, como a raiva, a leptospirose, a tuberculose e muitas outras zooses, né? Em segundo lugar, porque existe um nível de afetividade que hoje é muito forte entre os seres humanos e os animais, né? Na vivência lá como médica veterinária na USP, quantas vezes chegam pessoas lá e falando, olha, aí um certo dia uma moça levou a cachorra dela, que estava passando muito mal, foi submetida a uma cirurgia de emergência e morreu.
A moça teve uma crise, ela falava, nem quando a minha mãe morreu eu sofri tanto, não é? Aham. São exageros. Como você disse, Ana Cristina, está havendo assim uma distorção da nossa direção em relação ao afeto. Hoje, pelo IBGE, existem mais cães nas casas brasileiras do que crianças. Aham. As pessoas estão substituindo criança por pets, não é? E aí o que faz? Pega o pet, leva para dentro de casa e faz ele um bonequinho, ou um brinquedinho, ou um simulacro de bebê humano. Então, Sim. compra roupinha, leva para passear no parque, num carrinho que é feito para ele. Não é um carrinho de bebê que o tutor está aproveitando, não. Hoje existe uma indústria que fabrica carrinhos para cães de médio porte, cães de pequeno porte e gatos. E as pessoas vão no parque passear, em vez de levar o seu bebê, leva o cachorrinho lá dentro com óculos escuro, com mochilinha nas costas, com terninho e com 4 tênis nas patinhas, né? Isso se chama humanização, é uma coisa assim devastadora, porque a primeira coisa que nós temos que respeitar nos animais, além da vida deles, é o direito que eles têm ao comportamento normal da espécie. Os pets hoje não têm mais comportamento normal da espécie. Eles ficam no sofá da sua sala, eles dormem na sua cama, e eles são prioridade, às vezes, na vida da família. Sim. Então, é assim, nós temos que retomar isso. Uma colega nossa lá da USP, médica veterinária, a doutora Hannelore Fux, ela foi pioneira em São Paulo em criar essas ONGs que levam animais a hospitais. A ONG dela se chamava Pet Smile, né? O sorriso através dos pets. Então, ela levava, ela preparava os animais, levava, e aí 2 vezes eu convidei ela para fazer palestra lá no meu grupo, e ela disse assim, que qual é a finalidade dessas visitas de animais aos hospitais? Não é participarem propriamente do tratamento, mas é fazer durante 20 minutos, 30 minutos, com que o paciente desfoque o seu olhar da dor para o momento de afeto para com o animal, agrada um animalzinho e lembra dele, alguma coisa assim. Então, ela fala, é uma trégua que os animais dão em relação à vivência do sofrimento, porque a criatura que está hospitalizada, como nós já estivemos, quando eu já estive várias vezes, você está dentro de um contexto ali de subjugação, aí toda hora entra a enfermeira no seu quarto, vai te dar uma injeção, vai te fazer um procedimento invasivo e tal. Então, quando você tem alguma coisa que tire esse foco para alguma coisa agradável, então é um momento de trégua, é o que ela fazia, né? Mas ela sempre dizia, viu, Ana Cristina, assim, que nós não podemos fazer isso. Às vezes a pessoa pegar e substituir uma relação afetiva com outro ser humano, colocando nesse buraco, colocando afeição por um animal. Ela disse, isso é errado. O relacionamento afetivo que você tem com o ser humano é um contexto. O relacionamento que você tem para com o animal é outro contexto. Não vale você puxar um para o buraco que você tem em relação ao outro, não é? Então, ela sempre fez uma... Aliás, ela tinha autoridade para dizer isso, porque ela era médica veterinária e ela recebia os tutores e os pets no seu consultório. Ela começou a ver tanto problema mental, psíquico comum do tutor com os animais. Sabe o que ela fez? Ela fez vestibular, entrou na faculdade de psicologia, fez psicologia, inclusive com tese depois. Então, ela tinha o consultório para atender o tutor e ela tinha o consultório para atender o pet como médica veterinária, não é? Ela tinha muita autoridade para fazer esse tipo de análise. Isso é uma coisa assim que a gente tem que levar em conta mesmo, né? É uma boa puxada de orelha. Thelma, você tem alguma pergunta? Porque a gente está começando, caminhando para o final aqui. Não. Nossa, como passou depressa. Mas Passa eu ainda tenho uma rápido. pergunta. Eu ainda tenho uma pergunta. Sim. Como funciona, o que acontece com o animal quando ele desencarna? O que acontece com ele no mundo espiritual? Olha, quando a gente fala animal, a gente está se referindo a quê?
Porque existe desde lagartixa, os animais mais primitivos, tem cachorro, tem onça pintada, tem macaco. A que animal nós estamos nos referindo, não é? Pode ser, o que que É, acontece com cada nível de consciência aí de animal, então, cada nível na, evolutivo. na obra espírita, tem duas referências muito incisivas que diziam assim: o princípio que animava um animal cujo corpo morreu, ele é prontamente reutilizado para animar outros seres. Então a gente fica com a ideia que morreu, os espíritos humanos que estão no plano espiritual encaminham esse princípio para encarnar em outro animalzinho. Mas olha, Ana Cristina, na obra espírita tem tantos relatos sugestivos da presença de animais no plano espiritual que eu acho que isso deve ser uma regra geral, assim, até para os mais primitivos. E depois, tem casos e casos. Por exemplo, quando na questão 597 eu referi aquela resposta, os animais então têm uma inteligência ligada a um princípio espiritual, sim, que sobrevive à morte do corpo físico. No meu livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu coloco um caso do Lorde, um cão de Chico Xavier, que é relatado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Calda Schubert. Então, numa carta que o Chico escreveu para Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, ele conta que o Lorde estava muito idoso, doente, morreu. E ele vê, na hora do desencarne do Lorde, o espírito do seu irmão José, já desencarnado, vir acolher nos braços a figura espiritual do Lorde. E ele continua a carta dizendo assim: nos meses que se seguiram, quando José vinha ter a minha presença em espírito, vinha sempre acompanhado da presença espiritual do Lorde, da figura espiritual do Lorde. Então, é assim, quando você lê Libertação e André Luiz desce aos planos umbralinos com Alexandre, eles são acompanhados de cães. Quando Hermílio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, ele fala que quando ele consegue trazer o líder das equipes obsessoras para o trabalho, eles vêm montados em animais. Eu perguntei a ele, eu falei, qual é a natureza desses animais? São espíritos de animais ou seriam espíritos humanos que se apresentam com atributos animais? É o caso da chamada zoantropia. Aliás, no livro Libertação de André Luiz, tem o caso daquela mulher que, com a influência hipnótica e magnética de Gregório, o chefe da falange obsessiva, ela acaba assumindo a figura espiritual de uma loba. É o caso de licantropia, né? Que licos do grego é lobo. Ou então seriam formas de pensamento. Então, ele disse para mim, Irvênia, que reflexão nós temos que fazer, porque eu não tenho resposta pronta agora. Que são figuras animais, são, né? Então, no livro também, A Questão Espiritual dos Animais, eu faço um comentário sobre tudo isso, né? Então, é assim, eu acredito, em frente a essa pergunta, Ana Cristina, que você me fez, o que acontece com os animais quando desencarnam? Olha, numa edição da Folha Espírita, tem uma comunicação transinstrumental de Konrad Lorenz, que foi prêmio Nobel, não é, de etologia, de biologia, e ele se declara líder de uma equipe que recebe os animais desencarnados. Então, eu penso que quando o animal tem condições de ser útil no plano espiritual, ele permanece lá um pouco. Agora, em outros casos, ele reencarna prontamente ou demora. Nós não temos resposta pronta e definitiva para todas as espécies animais em relação a isso, viu? Mas a obra espírita está repleta de narrativas condizentes com a presença de animais no plano espiritual. E eles também levam animais, por exemplo, se a pessoa desencarna e ela necessita, né, às vezes, do acompanhamento de um animal, eles utilizam, né, para Utiliza. melhorar. Sim, É. isso está na Olha, literatura. Ana, uma vez eu fiz uma palestra num centro espírita lá de São Bernardo, perto de São Paulo. E a presidente do centro espírita, ela, depois que eu fiz a palestra sobre os animais, ela veio e disse assim: Elvine, eu tenho uma vivência interessante, eu quero te contar.
O nome dela é Dona Miltes. Então, ela disse que toda quarta-feira ela participava de um trabalho de assistência a espíritos que desencarnaram por morte violenta ou por morte muito sofrida. E ela falou que depois ela se desdobrava, encontrava com o plano espiritual e a equipe visitava os leitos e tal. E tinha uma moça chamada Pedra. Essa moça não despertava por nada. Até que um dia, quando ela se desdobrou, a dona Miltz viu pulando na frente dela, em direção ao leito da Pedra, um cachorrinho, branquinho, peludinho. Ela falou, mas o que é isso aqui? Cachorro no plano espiritual? Aí ele chegou no leito da Pedra, começou a latir, ela acordou. E ela pegou o cachorrinho no colo e falava chuchu, chuchu. Depois, quando ela foi se recompondo, ela contou a dona Miltz e aos espíritos amigos que ela tinha tido uma desavença com o pai, que a colocou para fora de casa, ela morou na rua, ela ficou doente. E a única companhia que ela tinha era desse cachorrinho. E eu fiquei muito curiosa e falei para a dona Miltz, eu falei, esse cachorro estava encarnado ou desencarnado? Sabe por quê? Eu tenho uma dúvida se os animais conseguem se desdobrar espiritualmente a partir do sono do corpo físico, né? E ela falou, Irvine, eu não sei, mas depois, nas semanas que se seguiram que a gente ia visitar a Pedra, ele estava lá no plano espiritual. Eu falei, meu Deus, olha, uma coisa assim... Sabe o que eu adoro na estrutura da nossa doutrina? É que não tem respostinha pronta para tudo. Nós temos que continuar estudando para a gente entender as coisas que estão acontecendo. Aliás, na questão 607 do Livro dos Espíritos, 607A, quando os espíritos instruem Kardec sobre esse processo evolutivo do ser que sai da animalidade para a fase humana, ele diz assim, é nesses seres, os animais, que estáis longe de conhecer inteiramente, que o espírito vai se elaborando e tal. E quando fala estáis longe de conhecer inteiramente, eu penso comigo, põe longe nisso, porque hoje a gente sabe muita coisa a respeito dos animais, mas ainda falta conhecer mais coisa ainda, não é? Porque o estudo não acaba aqui. Sensacional esse nosso programa. Infelizmente, o tempo acabou, mas, doutora Irvênia, aonde as pessoas podem comprar o seu livro para justamente estudarem mais, buscarem mais detalhes dessas informações? A questão espiritual. Olha, o ano passado, em 2022, foi editada a 13ª edição desse meu livro, que tem muitos capítulos e que se chama A Questão Espiritual dos Animais. Ele é editado pela Folha Espírita, Folha Espírita, editora Folha Espírita Limitada, editora Folha Espírita Jornalística Limitada, é em São Paulo, não é? Eu não sei, então, não sei, na Livraria da Comunhão, na Livraria da FEB deve ter, né? Então, olha, geralmente quem tem o livro são as distribuidoras. Agora, se não, você entra no site Fé, que é Folha Espírita, Fé, Editora Jornalística Limitada. Pega o telefone, passa um contato, eles mandam o livro para você, viu? Perfeito. É a editora de São Paulo, eu vou repetir. Fé, F-E, Editora Jornalística Limitada, em São Paulo. E o livro se chama Questão Espiritual dos Animais. Eu gravei um curso que está disponível na internet em 15 aulas sobre o conteúdo desse livro. Então, é assim, www.amesaopaulo.org.br/ensino/ aquele quadradinho do jogo da velha, cursos. Aí, quando você faz isso, aparecem vários cursos da AME. Então, você clica em cima da Questão Espiritual dos Animais. Viu? Vou repetir. www.amesaopaulo.org.br/ensino/ aquele quadradinho do jogo da velha, cursos. Você clica em cima de curso, aparece vários, você clica em cima da Questão Espiritual dos Animais, viu? Perfeito. É por aí. Então, quem se interessou por esse tema já está com todas as dicas, a gente tentou fazer uma introdução. Aliás,
maravilhosa, né? Tem muita questão ainda que a gente gostaria de explorar, mas Nossa, está isso no não livro, acaba mais, viu? não Isso não acaba acaba, mais. mas o livro está aí e o curso também lá no site da AME São Paulo. Doutora Irvênia, muito obrigada pela sua presença. Miriam e Thelma também. E vocês que nos assistiram, consultem a nossa playlist. A gente tem 300 programas aí já gravados sobre outros temas. Não deixe de se inscrever na TV Comunhão, dar o seu like, compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que vai gostar. Muito Ana, obrigada. eu que agradeço, viu? Ivênia, Eu muito que obrigada. agradeço. Foi muito Eu boa a que sua. agradeço a todos, viu? Boa noite, pessoal. Muito Muito obrigada obrigada. e até lá. Até a Até próxima lá. aqui.